Todo mundo pronto para mais um rolê aleatório no nosso bar? Sempre! Opa, vamos lá! Então roda a vinheta e já vou avisando que o programa de hoje tá fenomenal. Fenomenal! Lembra José Wilker na novela? Inesquecível, Senhora do Destino. Clélia Gorski, Yara Cunha e Beth Jardinovski apresentam Bastidores. Tudo, ou quase tudo, que rola nos bastidores das rádios, TVs e no mundinho das mídias e do audiovisual. Vamos começar fazendo uma análise. O que vocês consideram um fenômeno? Alguma coisa impressionante. Sei lá, um milagre? Alguém fala do normal, né? Pode ser? Vamos combinar que tem gente que é um evento só por existir, na é verdade? É sobre isso? É sobre isso e tá tudo bem. Não, essa frase não, pelo amor de Deus, proibido falar nisso aqui. Garçom, traz o cardápio. O cardápio de hoje tá divino. Temos pessoas e fatos surpreendentes e situações que a gente viveu que não podem ser consideradas normais. A jornalista Célia Perrone botou fé na carreira, tá na profissão há muitos anos e mandou uma história pra gente. Garçom, traz o abridor. Oi pessoal, meu nome é Célia Perrone, sou jornalista. Eu já fiz de tudo um pouco nessa minha profissão. Fiquei 10 anos na Folha de São Paulo, 12 na TV Cultura, na CBN, no SBT, na Record, até que fui contratada na Globo News. Tinha um programa Arquivo N, eu também produzia esse programa e fazia as reportagens, as entrevistas. No programa daquela semana ia falar sobre Madre Teresa de Calcutá. E eu fui entrevistar o Dom Paulo Evaristo Arnes, que a hospedou quando ela esteve em São Paulo. E ele começa a entrevista, o Dom Paulo, falando assim: Madre Teresa de Calcutá, excelente pessoa. Eu e ela tivemos momentos muito íntimos aqui, enquanto ela esteve em São Paulo. Aí acabou a entrevista, tudo bem, arrumamos um equipamento. Quando a gente sai do prédio, os repórteres cinematográficos falam: Célia, o que você está esperando para ligar para a redação com esse furo de reportagem que a gente tem? Eu falei: mas que furo de reportagem? Madre Teresa de Calcutá, Dom Paulo Evaristo Arnes, ela já está morta há não sei quanto tempo. Ele vira e fala assim: como assim? Você não ouviu ele falando? Eu e ela tivemos momentos muito íntimos aqui. A manchete é: Dom Paulo transou com Madre Teresa de Calcutá enquanto hospedava aqui em São Paulo. Inacreditável. Gente do céu. Eu falei: meu Deus, não sei como você consegue pensar isso. Que pecado, gente, que sacrilégio. Gente, não dá pra acreditar nisso. Não, gente, parece mentira. Crê em Deus Padre. Esse vai pro inferno sem precisar de visto, gente. Mas era assim, sair com a equipe de TV é sempre muito divertido, você dá muita risada. Fora que é um trabalho árduo, duro, muito trânsito, muita correria, muito pau, então a gente tem que ficar procurando coisa para se divertir. A equipe de gravação é sempre muita diversão, né? Esse merece o PL da fake news, né? Sim ou não, hein? Falando em pagar os pecados, a Célia também tem histórias da época que ela cobria política. Vixe, isso sim é que deve ser tortura, hein? Puta, eu vou ser do contra, porque eu queria muito ter trabalhado em editorias de política. Eu gosto muito, eu sou super interessada. Mas olha, essa história da Celinha é de política, mas é muito curiosa. Dá o play aí, vai. Eu era setorista do Ministério da Fazenda pelo Correio Brasiliense. Então eu peguei a época que o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, era o Manteiga. Ele falava mais que o homem da cobra. Aí entrou, segundo o mandato da Dilma, entrou o Levi, o Joaquim Levi. E daí, um dia a gente está lá no Congresso, e eu estou esperando ele sair da reunião com o Renan Calheiros, que era o chefe lá, era do Senado, né, presidente do Senado. Aí o Renan Calheiros sai, o Levi também sai, e daí o Renan Calheiros está pálido, porque foi bem na época lá das divulgações da Lava Jato. Só no mão, hein? Ela foi testemunha ocular da história. E daí o que acontece? O Joaquim Levi sai e mais uma vez ele olha para nossa cara e vai passando reto.
E eu não me contive, eu pensei alto. Eu falei, ministro, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, porque senão eu vou virar vaga hoje. Eu preciso publicar alguma coisa. E não é que ele ouviu? Ele olhou para minha cara, deu um sorriso, daí ele foi até o microfone, daí todo mundo fez a entrevista. Eu me senti vitoriosa. Ai, eu acho que deve ser tão tenso cobrir política, né? Esse ambiente. Mas assim, eu nunca imaginei que ele fosse ouvir o que eu estava pensando. E na verdade, eu acho que eu falei alto. Não, ele estava treinado para ouvir atrás da porta, né? E se divertia com a cara dos plantonistas, né? Foi uns tempos cheios de perrengue, mas que a gente se divertia com as pequenas coisas. Eu adorei a expressão vou virar vaga, gente. Essa eu nunca tinha ouvido. E tem hora que a gente faz com qualquer coisa para ganhar uma vaguinha, né? Certeza, o produtor Eduardo Miranda sabe bem disso. Olha só o que ele passou para conseguir um emprego. Garçom, vagou uma mesa? Oi, turma do Bastidores. Aqui quem tá falando é o Eduardo Miranda. Sou produtor de chamadas, trabalho na área já tem um bom tempo. A história que eu vou contar aconteceu em 1999. Estava no meu último ano de faculdade, eu era estagiário, estava desempregado e concorri a uma vaga de estágio. Aí fiz a minha inscrição, mandei meu currículo, aí me chamaram para entrevista. Aí de repente me chamam, mandam para uma sala. Aí eu falei, bom, vai ser entrevista não, eu entro na sala, tem uma maquiadora, ela pega e vai me maquiar, passa lá, pozinho na cara, maquiagem, tudo bonitinho. Eu falei assim, caramba, o que vai acontecer aqui? Beleza, vamos gravar vídeo? Ok, tá, tranquilo. Continuando, vou para uma outra parte lá, que era meio que um setzinho, um estúdiozinho que montaram. E tinha uma cadeira, uma câmera, como se fosse fazer gravação realmente de TV. Eu falei assim, nossa, que estranho. Aí mandam sentar lá. Aí sentei na cadeira, no banquinho. Aí vai lá um produtor, liga a câmera e começa a fazer umas perguntas, né? Pergunta data e hora do seu nascimento, onde você nasceu. E aí depois soltam assim, o que é o amor pra você? É muita piração. E aí nessa hora eu dei aquela travada, né? Tá, e aí o que eu vou falar? O que eu vou responder? Tendo certeza que daí vinha a chance de ser contratado ou não para fazer o estágio. Aí eu não lembro o que eu respondi, mas beleza, eu achei muito esquisito, eu respondi ali e fui para casa. Aí depois de um tempo, telefonam, é o seguinte, você foi escolhido. Aí quando eu fui começar a trabalhar, falaram que escolheram a equipe que ia trabalhar ali no estagiário. Não sei, tenho certeza também que talvez os produtores e assistentes da época também, eles escolhiam a partir do data de nascimento, faziam um mapa astral dessas pessoas e da resposta à pergunta defina o amor. Muito louco, a contratação mais maluca que eu acho que eu já tive nessa vida. Meu Deus, eu vou fazer meu mapa astral agora, vai que a moda pega. E você descobre que pelo mapa astral que você tá na carreira errada? Sabe aquela hora que você pensa que isto é pra rir ou pra chorar? Porque ele aceitou a vaga, mas tenho certeza que ele pensou, ai meu Deus, o que me espera agora? Vou falar uma coisa assim, eu com certeza não seria contratada, porque eu sou a pessoa mais cética para essas coisas. E olha que na revista que eu editava, aquela revista semanal, eu tinha a página do horóscopo. E a gente recebia um monte de carta de leitor falando sobre erros e acertos da nossa astróloga, mas eu sempre lia aquilo e falava, putz, quanta gente que acompanha, né, gente? Meu Deus! Não, mas gente, esse assunto alugou um triplex na minha cabeça agora, viu? Eu não sei direito o que pensar, não, porque eu super acredito em mapa astral, mas... Sério? Eu Ter a regência dos astros como nota de corte para conseguir emprego tá dando um bug aqui no meu cérebro. Eu já tô desempregada. Mas quando a gente tá precisando de recolocação, a gente se sujeita a tudo, né? Uhum. Uma vez eu tava nessa situação e eu fui numa entrevista de emprego numa produtora daquelas bem fundo de quintal, sabe? Ixi. Fundo de quintal literalmente, sabe? Sério? E a produtora fazia esses programas de venda, sabe aqueles que vende qualquer coisa? Vende carro, vende panela, vende sei lá mais o que e tal.
Não tinha nada a ver comigo, né? Não era o meu perfil, mas sabe como é que é, né? Na hora da necessidade, a gente acende a vela para tudo quanto é santo, né? Filho pequeno para criar, aquelas coisas, né? Madre Teresa, né? Vale tudo. Aí eu fui na entrevista e num determinado momento o dono da produtora, depois de várias perguntas que já eram meio esquisitas, o cara teve a audácia, a pachorra de me perguntar se eu era casada e se meu marido deixava eu trabalhar. Oi? Século XXI. Gente, Nossa, produtora. eu devo ter feito uma cara tão absurda que a entrevista pra mim acabou ali, né? Uma pergunta se eu consegui o trabalho. Gente, mais um dia normal na vida do proletariado, né? E mais um dia normal no patriarcado, né? Nessas horas a vontade de ser rica só pra não ter que passar por esse tipo de situação, né? Mas mesmo milionária, eu continuaria trabalhando no que eu mais gosto de fazer. Como, por exemplo, estar aqui com você. Aê! Tchim, 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 tchim. Mas milionária assim, tipo, eu vou até ali comprar um time de futebol por alguns milhões de cruzeiros e já volto? Cruzeiro, Beth? Cruzeiro de Minas, o time que o jogador Ronaldo comprou. Lembrou a história que a gente recebeu da editora Renata Cesareto com o Ronaldo Fenômeno. Simplesmente o cara, né? Garçom, tá craque hoje, hein? Traz mais uma. Oi pessoal, eu sou Renata Cesareto, sou editora e montadora, trabalho no ramo audiovisual há uns 15 anos, mais de 15 anos. Comecei na produção, né, mas logo em seguida já me achei na pós-produção. E mesmo passando a maior parte do tempo ilhada na edição, eu sempre procurei manter as amizades com o pessoal da produção, geralmente uma galera bem descolada, super sociável. E aí, num certo job com um tal de Ronaldo Fenômeno, não sei se vocês já ouviram falar, a agência estava bem agitada com a chegada, né, super desejada da ilustre figura. E isso foi mais ou menos em 2010. Nunca, Tietá, jamais. Isso estava bem claro para todos os funcionários e os freelas que estavam lá na ocasião, né? E aí acontece que o job é numa agência bem grande. E aí toda a galera envolvida nesse job que não era pequeno, e também tinha gente de outros jobs na casa, né? Então a casa estava bem cheia. E aí com a chegada do Fenômeno, né, a agência inteira parou. E aí contando com o staff, que era bem grande, assim, do Ronaldo, e eu acho que tinha, assim, mais ou menos umas 200 pessoas interessadas em ver a chegada do Ronaldo na agência. Então fizeram até um cordão, né, para o Ronaldo chegar até a quadra esportiva da agência, que é onde seria gravada a cena dele. E quando o Ronaldo chega na quadra, eu falo, vida que segue, né, vou voltar lá para minha ilha de edição, fica na minha, né, continuar meu trabalho. A diária do Ronaldo não era uma grande diária de gravação, eram 2 cenas pequenas. Basicamente, uma cena ele ia lá para fazer um gol, e por isso a gravação ia ser na quadra, né, de esportes da agência. E depois, para não ter que deslocar toda a equipe até o estúdio, também usam a quadra de esportes para uma cena que simulava tipo uma situação de lanchonete, com figurantes sentados em mesinhas, e aí nas mesinhas tinha ketchup, mostarda, guardanapo. E é aí que começa, né, o abuso por ser amiga do pessoal da produção. O pessoal esqueceu a porra do ketchup e etc. da produção de objeto. E acontece que esse povo todo da produção ficou meio que ilhado e com dificuldade de sair da quadra para resolver as paradas, porque tinha umas 150 pessoas, mais ou menos, nessa altura, nas escadarias e nos corredores, né, para ver o fenômeno, né, que era um acontecimento. E a produção de base, que devia estar na base, não estava lá, porque também queria ver o Ronaldo. Então, minha amiga produtora me liga e pede, pelo amor de Deus, para que eu, da minha ilha, saia atrás desses itens que faltavam. Beleza, eu vou, e até que foi fácil, fui na padaria mesmo ali, encontrei vários tipos, mas gente acabou saindo também para procurar outras opções, né, para a diretora de objetos escolher qual que seria o melhor pote de ketchup e mostarda, tamanho grande, médio, pequeno, X, Y, Z, para não ter cabeça rolando. Enfim, conseguimos resolver, até aí ok. Bom, aí essa mesma amiga me liga de novo, essa produtora, e pergunta se eu estava bem arrumada. Eu achei, assim, uma pergunta ardilosa. E eu senti que ia sobrar mesmo alguma coisa que eu não estava pensando muito na possibilidade. Aí eu falei assim, olha, sim, eu tô bem linda, bem arrumada, cheirosa, né? Falei brincando.
E nessa época eu andava toda arrumada mesmo para trabalhar, passava maquiagem, delineador. Bom, e aí então ela fala, sabe o que é? O diretor não gostou muito de uma figurante aqui e ele perguntou de você, se você podia fazer uma figuração. Você não vai nem aparecer, mas precisa ter alguém a mais aí nesse quadro, né? Aí eu falei assim, pensei, né? Bom, pensei rapidamente. Eu não gosto de ficar em frente às câmeras, afinal, escolhi, né, pós-produção na minha vida. Mas eu pensei, poxa, vou ter uma boa história para contar, né? Tipo, respirei o mesmo ar do Fenômeno. E nessa época ele estava bem alto. Eu falei, bora, vamos gravar então. E quando eu chego lá na quadra, a cena era já montadinha ali, a da lanchonete. E tinha umas 5 mesas para a cena, todas com as cadeiras ocupadas com os figurantes. Só a mesa do Ronaldo que tinha uma cadeira vazia. Ou seja, o Ronaldo estava sentado sozinho numa mesa. E a cadeira em frente ao Ronaldo estava vazia para a figurante se sentar junto a ele. E o diretor não tinha gostado da figurante que faria, né, a cena com o Ronaldo. Então, arrumaram uma nova figurante para se sentar com o Ronaldo. E no caso, essa nova figurante sou eu. Bom, gente, eu sentei cara a cara com o Ronaldo. Olha isso! Não, gente, isso são os bastidores, né? Eu não gosto de futebol. E penso, vou tirar de letra, né? Chegar lá arrasando. E na hora que eu sento, eu fico travada. Mas tudo bem, né? Que eu pensei, né? Eu sou só uma figurante, né? Não tem nada demais, vou ficar aqui na minha, né? Bom, nesse tempo que a gente fica esperando para gravar, ou fingindo a conversa, né, para rodar a cena, nós conversamos de verdade, gente. O Ronaldo Fenômeno começa a perguntar tudo sobre minha vida. Eu tinha acabado de casar, então ele pergunta como era a minha casa, onde eu morava, se eu cozinhava, o que era mais fácil de fazer, o que meu marido fazia, enfim. O Ronaldo Fenômeno me entrevistou, gente. E eu não perguntei nada sobre ele. E ficamos um tempão falando sobre minha vida. Ele parecia interessado de verdade, gente. De verdade, assim. Ele me fazia perguntas interessado em saber como que era a rotina, acho que de um ser humano normal, né? Aí, no total, eu devo ter ficado, acho que, pouco mais de 1 hora em frente ao Ronaldo conversando com ele. Nossa, essa recebeu a bola do peito e marcou um golaço. E tendo o Fenômeno no mesmo time, hein? E eu não perguntei nada. Meus amigos se conformam. Meu, você não perguntou nada. Eu falei, não. Eu acho que eu fiquei com tanto receio de ficar tietando o cara. E também que assim, eu não sou fã de futebol. Eu simplesmente conversei com ele sobre as coisas que ele perguntava. Contei sobre minha vida inteira, fiquei tagarelando. E não fiz nenhuma pergunta sobre o Fenômeno. Mas aí eu pensava também, mas o que eu ia poder perguntar pra ele? O quê? Ela foi entrevistada pelo Fenômeno e não o contrário, né? De figurante, ela virou protagonista, né? Gente, se eu fosse ela, eu perguntava, Ronaldo, quer meu autógrafo? Os papéis se inverteram, né? É. Então, gente, o que eu mais gosto nessa história é pensar que em algum lugar do cérebro do Ronaldo ele guarda arquivado um breve resumo sobre a minha vida. E isso pra mim é o que eu acho mais divertido de tudo. Justo eu que fico na ilha de edição isolada, né? Então eu dou risada disso. É isso, pessoal. Um beijo pra todos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Gente, aproveitando o assunto, fazendo um parênteses aqui, vocês viram que a palavra Pelé virou verbete do dicionário Michaelis? Que legal. É, você viu? É, agora quando a gente quer dizer que alguém é único, fora do comum, você pode falar, ele é um Pelé. Incrível, né? Gente, eu fico pensando no pessoal que faz revisão de texto, quem faz roteiro. Imagina você narrando um jogo ao vivo e falando, uau, essa jogada foi muito Pelé. Mas voltando a lembrar da história com o Fenômeno, que entrevistou uma figurante. Essa fez gol de placa, né? Eu vou contar uma minha agora com uma figurante. É, mas, bom, roda a vinheta e já anuncia que esta é a saideira. Ô garçom, traz a conta. E lá vem, vai, manda, vai. Para de fazer cera e conta logo. Então, eu tenho uma história que aconteceu durante as gravações da série A Lei e o Crime da TV Record. Eu fui cobrir o make-off para uma produção que eu dirigi e apresentava na Record Internacional, chamada Por Trás das Câmeras. A série era gravada no Rio de Janeiro e muitas cenas aconteciam na comunidade Tavares Bastos. Aliás, gente, é um lugar super lindo que fica no morro e a gente consegue ver Rio de Janeiro inteiro, é super bonito, um cartão postal. Não conheço. Legal.
Bom, as cenas naquele dia eram sobre briga do tráfico e ia acontecer à noite. E eu avisei o meu produtor que eu queria entrevistar, além dos atores principais da trama, a atriz Léa Garcia. Sabe quem é? Sei. Ela foi vilã daquela primeira versão da Isso. Escravizaura, né? Sei. É uma super atriz, recebeu também indicação como melhor interpretação feminina no Festival de Cannes de 1957, né, no filme Orfeu Negro e tal. Bom, tá bom, meu produtor combinava que eu ia chegar de improviso, como se estivesse invadindo o set de gravação. E ele apontou pra mim onde estaria a Léa Garcia sentada junto com outras mulheres num banquinho. Tá. E tinham várias figurantes ali, porque a cena envolvia as mães dos traficantes e das vítimas. Imagina, né? E a Léa Garcia fazia o papel de mãe de um dos bandidos. Beleza. Já tô imaginando. Aí tava super escuro e tal, o produtor apontou uma senhora que estava com um lenço na cabeça, o câmera deu rec e lá vamos nós gravar de improviso. Chegou chegando. Mas quando eu chego e começo a falar com a atriz, as pessoas começam a rir. E eu, ao mesmo tempo, identifiquei que ela não era a Léa Garcia. Nossa. Era uma figurante. De novo entrevistando uma figurante. Aí, zoação total, né? Mas como não era ao vivo, a gente deu pausa e reiniciou a gravação chegando de improviso. Aspas. Até a grande Léa Garcia. Ufa, ainda bem que não era ao vivo mesmo, né? Gente, que louco. Na verdade, crime quem cometeu foi você, né? E agora, só pra lembrar, dia 5 de maio foi dia do quê? Do meu aniversário. Parabéns pra você, atrasado. Mas mais importante do que isso, foi o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E pra fechar esse episódio assim com chave de ouro, eu vou relembrar uma boa, gente. Quando a TV Cultura começou a transmitir o campeonato japonês de futebol... Lembra disso? Lá fomos nós fazer as chamadas, né? E aí a gente foi pedir pro departamento de arte o logotipo do campeonato para poder assinar as chamadas e tal. E aí eles mandaram pra gente uma arte que estava escrito assim: Campeonato de Futebol Japonês. Oi? Igual futebol americano, né? Ou seja, no português a ordem dos fatores altera o produto, sim, né? Rimos muito. Sim. Não fomos demitidos, ainda bem. Graças a Deus. Pedimos alteração, mas o engraçado é que o programa Nossa Língua Portuguesa aproveitou esse erro para dar uma aulinha. Olha que legal! Este episódio fenomenal chegou ao fim. Queremos agradecer a quem está nos ouvindo, pedir para seguir o podcast nas redes, dar estrelinha, compartilhar com os amigos. E manda suas histórias também sobre os bastidores das mídias que a gente quer compartilhar por aqui. É isso aí. Os nossos agradecimentos a Célia Perrone, Eduardo Miranda e Renata Cesareto, que compartilharam suas histórias incríveis com a gente. Obrigada, pessoal! E agradecer também o Eric Debatim e a Lívia pela consultoria. E a Vivi Marini, grande Vivi Marini, que assina as artes do Bastidores. A produção, a edição, o corre é tudo por nossa conta. Clélia Gorski, Yara Cunha e Beth Jardinovski. É isso aí, pessoal. Um beijo! Bastidores tem o apoio da rede de comunicação Feliz Porque Quis. Siga @Feliz Porque Quis no Instagram. Lá você confere notícias sobre bem-estar e qualidade de vida e pode comprar o romance Separada e Dividida.